Fora da caverna, alô você, edição especial mais uma vez aqui, dessa vez de novo no ar livre, esse lugar lindo, que a gente já fez tantos vídeos aqui, né? O tema você já sabe, corrupção pode ser bandeira política, o que importa aí, né? No que implica a gente carregar isso como bandeira política, isso é uma coisa. A outra é o voto envergonhado, estão falando nas pesquisas, que favorece o líder das pesquisas, o ex-presidente Lula. E por que é envergonhado? Ou se a gente pode resgatar aquele conceito do Donald Trump 2006, que era sobre a silent majority, uma maioria silenciosa que não responde pergunta diretamente ou sinceramente nas pesquisas, e que vai lá e vota, pensando que nos Estados Unidos o voto é optativo, é facultativo, e aí o que acontece é que as pessoas podem não ir votar e resolveram ir em 2006 e elegeram o presidente Trump, assim como fizeram em 2020 e o tiraram, elegeram o Biden, como eu já disse, não porque o Biden é o Biden, por charme pessoal ou proposta política, porque não queriam Donald Trump. Essa é a realidade sobre a maioria dos americanos. Bom, existe um vídeo aqui, você vai lá e veja as eleições de 2020, o golpe, a tentativa de golpe de janeiro de 2021 e todas as análises que a gente tem feito ao longo aí desses anos de governo, que são quase 4 anos, né, do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Você ativa a sineta, você se inscreva no canal, repasse esse vídeo, comente aqui, eu quero saber a sua opinião sobre o que eu vou dizer. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Primeiramente, a ideia é a seguinte: a eleição de 2018 teve como bandeira de quem ganhou, principalmente duas coisas: combate à corrupção e a questão da segurança pública. Com o propósito de segurança pública foi colocado o porte de armas, né? Na verdade não se conseguiu chegar exatamente a isso, mas o aumento, a flexibilização da posse, da compra de armas. É uma reivindicação antiga, uma discussão que se confundiu em 2018, não se fez a discussão de segurança pública, mas se focou na questão da posse, do direito à posse, da questão da liberdade. Eles não pensam na liberdade de todo mundo, eles pensam só na liberdade de quem quer ter armas. E aí isso foi contemplado. Mas a outra bandeira, que essa foi enterrada debaixo do tapete, ou na caixinha do gato, foi a bandeira do combate à corrupção. Imensas denúncias de corrupção nesse governo, não foram investigados, porque a Polícia Federal mudou de comando 3, 4 vezes. O presidente disse numa reunião que não era nepotismo, mas ele não ia deixar os seus filhos ou qualquer um dos próximos a ele serem investigados ou presos ou prejudicados, como ele disse naquela famosa reunião de abril de 2021, que vazou, né, e começou ali a corroer a aceitação, né, ao governo Bolsonaro. Sempre esteve próximo dos 60% de 2019 a 2020, de 2020 para 2021 foi caindo a 55%, e quando terminou 2021 e a gente viu que a vacina diminuía os casos e as mortes, principalmente as mortes, aí a coisa mudou. Vocês estão vendo aqui eu com a máscara, né? Eu sempre trago a máscara nos meus vídeos para lembrar que a pandemia não acabou, né? Houve uma questão que caiu numa prova recentemente, concurso para soldado PM da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que perguntou isso: ainda temos pandemia? Sim, temos. A diferença é que estamos vacinados. E uma vez com a maior parte da população, mais de 70% vacinado, atinge-se a imunidade de rebanho, finalmente, é isso, Osmar Terra, vê se aprende, com vacina. E aí, sendo assim, o vírus circula, mas ele não adoece nem mata na mesma quantidade que matava em março de 2021, quando tivemos uma catástrofe no Brasil, uma bomba. Fiz um vídeo aqui, veja aqui embaixo, uma bomba sobre o Brasil, 3.000 mortes por dia. Uma coisa horrorosa que em qualquer lugar do mundo o brasileiro está subindo hashtag pray for something, for someone else, né? Mas no Brasil a gente ficou estarrecido. Só que isso foi caindo a ficha, fazendo cair a ficha, o brasileiro percebeu que pregar contra a vacina, como o presidente da República fez, foi o seu maior erro de campanha. Ele que esteve em campanha durante todo o mandato. Mas eu pergunto ainda, vale a pena você carregar a corrupção como bandeira política? Acho que não.
aí cai no voto envergonhado. O que é o voto envergonhado? As pessoas vão votar no Lula, que nem votaram no Biden contra o Trump, para tirar o Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que elas abracem tudo que o Lula diz ou o que ele representa. Na verdade, elas têm vergonha. É o que o Coelho chamava, o Trump chamava de silent majority, maioria silenciosa. Uma maioria de eleitores que não está aparecendo exatamente nas pesquisas, mas que vai lá e decide na hora do voto. Ou decide antes de ficar quieto, mas na hora do voto faz a decisão para quem vai ganhar. E existe essa pesquisa subterrânea, as estatísticas permitem perceber isso, inclusive por causa dessa experiência dos Estados Unidos, né? Que quem não respondia a questão, o questionamento, as perguntas das pesquisas, foi lá e votou em Trump na sua maioria, né? Foi ali apertado. Na verdade, o Trump ganhou principalmente no colégio eleitoral, foram os delegados que assim procederam, mas é uma tal da maioria silenciosa. Então existe uma maioria silenciosa hoje no Brasil, mas ela é provavelmente a favor de quem já está na frente, segundo as estatísticas. Tem que aprender o que é estatística, bebê. Não fica brigando com pesquisa, não. Vai estudar estatística. Eu pelo menos pergunto como é que funciona para um matemático. Não é nem para mim, eu estudei estatística nas ciências sociais. Mas você perguntando para um matemático, ele vai lindamente te explicar as probabilidades, como é que são calculadas. Existem várias maneiras. Bom, e aí, essa é a pergunta. Nós temos uma silent majority, uma maioria silenciosa pró-Lula, né? Os bolsonaristas dizem que é para eles, nós só vamos saber no dia da eleição, mas eu quero que você reflita sobre isso. Por que existe o voto envergonhado, esse silêncio dessa maioria? Resposta: porque corrupção não é bandeira política, é reivindicação do eleitor. Mas não pode ser bandeira de nenhum político. O cara não pode se propor a combater corrupção ou evitar a corrupção, porque a corrupção é uma falha moral, humana. Claro que nós podemos exigir que o gestor da coisa pública, em relação a nós, que somos os patrões dele, mostre lisura, ou pelo menos procure mostrar lisura. Não esconda, não deixe sigilo de 100 anos sobre os seus gastos, como faz o presidente da República, porque o cara que se elegeu dizendo que ia combater a corrupção, ou que catalisou os votos de quem queria combater a corrupção do governo anterior, decepcionou a todos eles, por isso que está perdendo. E esse é outro voto envergonhado. Eu votei nesse cara, mas não quero mais ele. Não vou responder pergunta, não vou dizer nada. Alguns dizem até que vão votar nele, porque não podem admitir em público que votariam no Lula, mas uma medida extrema e desesperada para acabar com o governo que os decepcionou, do mesmo jeito que aconteceu com petistas ou ex-eleitores do PT em 2018, votam naquilo que é oposto a ele. Para fechar, essa oposição extrema, essa polarização, que tem um vídeo aqui explicando o que é, veja que o povo adora polarização, foi proposta desde o início pelo presidente que ganhou em 2018. Ele é sempre o anti-Lula e passou 4 anos falando do ex-presidente. Então fez propaganda indireta para quem vai ganhar dele. Sai da caverna, reflita comigo, coloque aqui o que você achou, nós vamos continuar esse vídeo nos comentários e até a próxima.